Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Irmãos, hoje estamos aqui, dia 13 de junho, aula número 24, e vamos comentar os números 1340. Na verdade, eu vou pegar um pouquinho antes, porque o finalzinho da semana passada deixamos para essa semana, né? Até o número 1390 do nosso querido Catecismo da Igreja Católica. Dou boas-vindas a várias pessoas que estão entrando agora no nosso curso. Sim, pessoas que estão descobrindo agora, pessoas de vários estados do Brasil, tem gente até dos Estados Unidos, esses dias eu ouvi, né, que estão se unindo a nós na leitura, no estudo do Catecismo. Agradeço muito a vocês que estão enviando feedbacks. Eu peço a você que dê um joinha aí nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, né? Se você tiver dúvidas, escreva para mim por e-mail, nós vamos responder aqui as suas dúvidas. Inscreva-se nesse canal, clicando aí embaixo, né? Inscrever-se. É importante que você, com isso, me ajuda a evangelizar, a chegar a mais pessoas. Hoje, 13 de junho, é dia de Santo Antônio, então vai para ele, Santo Antônio de Pádua, a minha homenagem, meu louvor. Eu desejo que Santo Antônio de Pádua seja uma inspiração para todos nós que amamos a doutrina da Igreja e estamos dedicados ao estudo do Catecismo. Santo Antônio de Pádua viveu um pouco depois de São Francisco, ali no século XIII, século XII, melhor dizendo. Ele foi, primeiramente, em Lisboa, Portugal, ele foi um religioso agostiniano, mas se encantou pelo ideal franciscano ao ouvir falar de mártires franciscanos que estavam indo para a África para morrer por causa de Jesus, e ele então pediu para ser admitido na ordem dos frades menores, tornando-se franciscano. Aqui nessa imagem célebre, tradicional, Santo Antônio tinha sempre visões místicas do menino Jesus e dialogava, conversava com ele. Jesus aparecia para ele em forma de menino. Por isso essa imagem, Santo Antônio carregando o menino Jesus. Ele depois foi parar na Itália e morreu na cidade de Pádua, mas ele é português. A língua materna de Santo Antônio era a nossa língua portuguesa. Ele nascido em Lisboa. Que ele, doutor da Igreja, interceda por todos nós. Bom, número 1333 do Catecismo começa falando dos sinais do pão e do vinho. Por que pão e vinho? Porque são frutos da terra e do trabalho humano, né? Nós apresentamos a Deus na Eucaristia o pão e o vinho, que representam a nossa vida. Nós nos ofertamos, né, a Deus. E Deus transforma a natureza, transforma o pão e o vinho em carne e sangue do Senhor Jesus, né? Melquisedeque, lá no livro, capítulo 14 do Gênesis, aparece misteriosamente trazendo pão e vinho para Abraão. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Ora, muito antes do surgimento do sacerdócio segundo a ordem de Levi. Vamos lembrar que as 12 tribos de Israel, uma delas era a tribo dos sacerdotes, a tribo de Levi. Lembra que o neto de Abraão, chamado Jacó, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos. Então, o bisneto de Abraão, chamado Levi, era o sacerdote. E todos os levitas, descendentes de Levi, são sacerdotes. Inclusive, muitos séculos depois de Levi, Moisés e Arão. Arão é da tribo de Levi, assim como Moisés, e é o sacerdote, né, da antiga aliança, que foi estabelecido por Deus para prestar culto a Deus oficialmente nos sacrifícios. Bom, o sacerdócio formal do Antigo Testamento só surgiu, portanto, 700 anos antes de Abraão. Por isso é que o livro dos Salmos diz, e a carta aos Hebreus repete, Jesus Cristo é sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Não segundo a ordem de Arão, porque Jesus não era da tribo de Levi. Portanto, humanamente, Jesus não podia ser chamado de sacerdote. Ele é da tribo de Judá, né? Ele é o leão da tribo de Judá. Então,
ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque é um sacerdote muito anterior àquele oficial do Templo de Jerusalém, e ele surge do nada e desaparece do nada também. Por isso ele é a imagem de Cristo, né? Melquisedeque, o nome significa o rei da paz. Melech Tzadik, né, em hebraico, o rei da paz. Melquisedeque é uma prefiguração do Cristo sumo sacerdote. E ele traz pão e vinho. Por isso a igreja celebra a Eucaristia com pão e vinho. Primícias da terra, né, os primeiros frutos da terra. 1334, ele relembra por que nós celebramos a Eucaristia com pães ázimos. Pão ázimo é pão sem fermento. Por quê? Porque foi naquela pressa da noite de fuga do Egito, né, que Deus mandou Moisés celebrar a primeira Páscoa, a ceia pascal, com pães sem fermento. Porque não dava tempo de esperar a massa fermentar. Então, coma o pão sem fermento. E esse pão sem fermento se torna tradição em Israel. Por isso, até hoje, celebramos a missa com pão sem fermento. Portanto, podemos celebrar a missa com o pão comprado na padaria ou pão de forma, de sacola? Não, porque aquele pão tem fermento. O pão para a missa tem que ser sem fermento. Pode até ser pão sírio, pão árabe, que a gente diz. Aquele pão, sim, poderia ser usado para a missa, com autorização do bispo local, porque é um pão ázimo. Se for comprovado que realmente é pão ázimo, não tem nenhum fermento. Por quê? Porque foi assim que Jesus celebrou a missa. Fazer isto em memória de mim, ele disse, nós temos que repetir exatamente. Pode celebrar a missa com suco de uva? Não. Por quê? Porque Jesus celebrou com vinho a última ceia. E ele disse, fazer isso. Então temos que celebrar com vinho, vinho mesmo, vinho de verdade. A única exceção é se um sacerdote tiver tendência a alcoolismo, uma questão de saúde. Aí então o Papa pode autorizar que um sacerdote celebre a missa, não propriamente com suco, mas uma bebida de uva natural antes de fermentar. É um processo, uma espécie de vinho antes de terminar a sua fabricação natural, né, que é o vinho alcoólico. Bom, o vinho simboliza a espera messiânica, o tempo do Messias. Lembre-se lá em Isaías 55, né? Todos vós que tendes sedes, vinde a mim, comprai vinho e leite sem nenhuma paga. O vinho é uma bebida que na antiguidade, no Oriente, representa a divindade. Tanto que em Roma há um deus do vinho. Também na Grécia Antiga, Dionísio ou Baco, né? É o deus do vinho. O vinho é símbolo da divindade. Jesus começou a sua vida pública transformando água em vinho, justamente para mostrar, chegou o tempo do Messias, né? O banquete com vinhos finos é imagem do banquete do reino dos céus. E é por isso que nós celebramos com pão e vinho. 1336, ele menciona João capítulo 6, versículo 60. Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Que palavra que é dura? Jesus, ao longo de todo o capítulo 6 de São João, na sinagoga de Cafarnaum, nos dá a doutrina sobre a Eucaristia. E ele disse várias vezes, repetiu várias vezes, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. O pão que eu darei é a minha carne. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. Eu ressuscitarei no último dia. Jesus disse várias vezes e repetiu inclusive várias vezes a expressão Amen, Amen dico vobis. Em verdade, eu vos digo. Para que não restasse dúvida, que ninguém pensasse que ele estava aqui fazendo uma metáfora. Porque Jesus fez várias metáforas para falar de si mesmo. Por exemplo, no capítulo 15 do mesmo Evangelho de João. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Ora, é claro que isso é uma metáfora. Jesus não é um vegetal, uma videira, uma árvore. É uma metáfora, uma comparação, uma analogia. Quando ele disse, eu sou a porta das ovelhas, João capítulo 10. Jesus não é madeira, né? Ele está fazendo uma metáfora, uma simbologia. Agora, quando ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu, o pão que eu darei à minha carne, aí não. Aí tá na cara que ele não está fazendo uma metáfora. Aqui, ele disse várias vezes, de frente para trás e de trás para frente, eu sou o pão da vida, o pão que eu darei sou eu.
E depois, na última ceia, ele disse: isto é o meu corpo. Então ficou claro que aqui, ao dizer eu sou o pão da vida, trata-se de uma outra coisa. Ele não está fazendo uma metáfora. Portanto, a Eucaristia não é apenas uma representação simbólica do corpo de Cristo, como dizem os nossos irmãos não católicos, os cristãos de outras denominações, a não ser os ortodoxos que comungam conosco da mesma fé eucarística, na presença real. E aí, por isso que Jesus, depois de ter dito tudo isso, ouviu os apóstolos fazendo essa reclamação. Essa palavra é dura. Quem pode compreender? Quem pode escutar essa palavra? E aí, daquele momento em diante, muitos abandonaram Jesus, não quiseram mais seguir Jesus, por causa dessa palavra. Vocês vão ter que comer a minha carne em forma de pão, vocês vão ter que beber o meu sangue na aparência de vinho. Mas é verdadeiramente o meu corpo e o meu sangue. E quem não comer a minha carne e quem não beber o meu sangue não terá a vida em si mesmo. Portanto, não é meramente um convite, não é meramente uma oferta casual, é uma condição. Quem quer ser meu discípulo tem que comer desse pão, tem que comer desse cálice, de beber desse cálice, que são a minha carne e o meu sangue. É uma condicionante. E Jesus se vira para os 12 apóstolos que restaram, depois desse monte que foram embora. Jesus diz: e vocês também não querem ir embora? Jesus não mudou a sua doutrina para agradar. Ele poderia ter dito: não, gente, volta aqui, não vamos embora não. Não é isso que eu quis dizer. Não é bem assim, é apenas um símbolo. Mas não, ele deixou ir embora e ainda perguntou para os outros: vocês não querem ir embora também? Porque a doutrina é essa mesmo. É dura de acolher? É, mas é essa mesma a doutrina. Jesus instituiu a Eucaristia 1337. Para quê? Três razões pelas quais ele instituiu a Eucaristia. Vamos colocar aqui na nossa lousa, que é importante. Primeiro, ele instituiu a Eucaristia para nos dar uma garantia do seu amor. Na Eucaristia nós temos o Cristo que se doa, que se oferta. É uma garantia do quanto ele nos ama. Tanto que São João, quando vai descrever aquela ceia, no capítulo 13, ele diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo, até o fim. E aí descreve o lava-pés, aquela ceia em que Jesus instituiu a Eucaristia. Então a Eucaristia é garantia do amor. A Eucaristia é o sacramento do amor. Além disso, também para a presença real, para nunca afastar-se dos seus. Presença real de Cristo. E por fim, a Eucaristia é o sacrifício permanente, perene, o sacrifício perene, o sacrifício eterno. Quer dizer, para fazê-los participantes da sua Páscoa. Para essas três motivações, Nosso Senhor instituiu a Eucaristia. Como garantia do amor, como presença real, para estar cumprindo aquela promessa, Ele fez aquela promessa: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E essa presença real, nós vamos ver daqui a pouco por que se diz real a respeito dessa presença, é em vista de acontecer o sacrifício, quer dizer, para ele deixar o memorial da sua Páscoa. Essas três razões, é por elas que Jesus instituiu a Eucaristia. 1339, ele cita Lucas 22, em que Jesus diz: desejei ardentemente comer convosco essa Páscoa. A ceia pascal, a Eucaristia, é fruto do desejo ardente de Cristo. Quando nós vamos à missa, devemos lembrar disso. O Senhor deseja ardentemente comer conosco aquela ceia. Que ceia? Só aquela Páscoa, aquela ceia pascal, a última ceia na Quinta-feira Santa? Não, toda a Eucaristia. Jesus deseja ardentemente estar conosco no banquete eucarístico. Portanto, não devemos dizer: pequei porque faltei à missa. Ai, meu Deus, tem que cumprir essa missa, é obrigação do católico a missa. Sim, é obrigação, mas não é por isso que a gente deve ir. A gente deve ir porque a gente deve desejar ardentemente estar com Jesus, assim como ele deseja ardentemente estar conosco. Qualquer motivação para ir à missa, menos que isso, é mesquinharia, mediocridade. Bom,
1340, Jesus dá um sentido definitivo à Páscoa judaica. O que é a Páscoa judaica? Está lá no livro do Êxodo, capítulo 12. Né? Na noite em que o povo de Israel fugiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, liberto da escravidão, Deus mandou Moisés celebrar ceia pascal, cordeiro imolado, com pão sem fermento e vinho. Né? O que simbolizava a ceia pascal? A Pesach, a ceia dos judeus. Simboliza a libertação do Egito. Cada judeu, ainda hoje, ao celebrar aquela ceia, né, ele experimenta a libertação do Egito. Nós estamos atravessando o Mar Vermelho a pé enxuto. Nós que estamos comendo esse cordeiro, nós estamos sendo libertos da escravidão. Jesus deu um novo sentido, ampliou essa libertação representada pela Páscoa. A Páscoa agora é a passagem de Jesus para o Pai. É a passagem do pecado para a vida nova. Né? Pecado é a passagem da morte para a ressurreição. Portanto, Jesus deu esse novo sentido à Páscoa. Por isso é que na Páscoa que Jesus celebrou com os apóstolos, a última ceia, tinha quase tudo que Moisés prescreveu. Tinha o pão sem fermento, tinha o vinho, tinha as ervas amargas, mas uma coisa não tinha, o cordeiro imolado. Por que não tinha? Ora, porque São João Batista já disse, eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro é o Cristo. Né? Então, naquela noite em que Jesus instituiu a Eucaristia, não tinha cordeiros assado na mesa, porque naquela noite ele, Cristo, iria ser preso para no dia seguinte ser imolado. O cordeiro era ele, era Jesus. Né? 1341, uma meditação sobre o fazer isto em memória de mim. Jesus, ao dizer fazer isto em memória de mim, ele não está apenas pedindo, gente, não se esqueçam de mim, lembrem-se sempre de mim. É muito mais do que isso. É um memorial. Né? Um memorial é um monumento, é algo erguido para marcar a presença de algum evento. Né? Tornar presente um evento. Por exemplo, quando nós vamos a uma grande capital, uma grande cidade, tem lá o memorial de tal coisa. Né? Geralmente é um monumento de mármore, uma estátua, um memorial. No Antigo Testamento a gente tem isso. Né? Na travessia do povo pelo deserto, também na passagem dos profetas, quando Deus faz uma intervenção, quando Deus opera um milagre, quando Deus liberta o povo, Deus manda erguer ali um altar de pedra. Sempre assim. Né? Erguer um memorial. Toda vez que a gente passar por aqui, a gente vai ver essas pedras e aí a gente vai lembrar, a gente vai experimentar de novo aquela intervenção divina. A Eucaristia é um memorial. Cada vez que nós celebramos a missa, torna-se presente o evento salvífico, morte e ressurreição de Cristo. O memorial cristão não é a construção de um templo de pedra, é a missa. Né? O memorial de Cristo é a celebração eucarística. Portanto, nós fazemos isso todos os dias, não só uma vez por mês. Né? A igreja todos os dias, com exceção da Sexta-feira Santa e do Sábado Santo, todos os outros dias do ano nós celebramos a missa. Muito bem. 1343, ele já anuncia o ponto 4 aí, a celebração litúrgica da Eucaristia, a missa de todos os séculos. Ele vai mostrando esse texto belíssimo de São Justino. Veja, São Justino, que viveu no século II. Né? São Justino descreve como era a estrutura da celebração eucarística naquele tempo. Vale a pena ler detalhadamente, né? O número 1345. Veja que nós encontramos por toda a igreja a mesma estrutura fundamental. Primeiro se leem os profetas e os apóstolos, depois a exortação, que é a homilia, depois as preces, depois o cálice e o pão, depois a ação de graças, longa ação de graças, né? Eucaristia, depois o povo diz o Amém solene, né? Que é quando termina a oração eucarística, o padre diz por Cristo, com Cristo, em Cristo. Aquilo é a parte principal da missa, que é a oferenda do sacrifício.
Nós estamos apresentando ao Pai o corpo e o sangue de Cristo em separado. Por que Jesus quis celebrar sua presença real, não só sobre uma espécie, mas duas? Pão e vinho, porque eles iriam ser transformados na carne e no sangue, em separado. Carne separada do sangue significa Jesus morreu por nós, porque quando ele morreu na cruz, todo o sangue saiu do seu corpo. O sinal de carne e sangue em separado quer dizer Jesus morreu. Mas na hora do Cordeiro de Deus, o padre quebra um pedaço do pão consagrado e põe dentro do cálice de novo, simbolizando que ele ressuscitou. Nós cantamos Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, enquanto o padre faz essa fração do pão e mergulha um pedaço da carne no sangue do Senhor, simbolizando que ele está vivo. Portanto, a Eucaristia pode ser tomada agora, como vai dizer lá o último número que nós vamos falar hoje, pode ser tomada só sobre uma espécie que não tem problema. Não precisa mais comer a espécie do pão, beber a espécie do vinho consagrados, porque cada fragmentozinho do pão consagrado, assim como cada gotícula do vinho consagrado, contém o Cristo inteiro. Nós não estamos tomando só a carne quando comemos o pão consagrado e não estamos tomando só o sangue quando tomamos o vinho consagrado. Seja de uma forma ou de outra, ou das duas, tanto faz, nós tomamos o Cristo por inteiro porque ele está vivo, não mais separado, corpo de sangue. Muito bem. As partes da missa, a sequência da celebração, primeiro a liturgia da palavra, depois a liturgia eucarística. Por isso que nós católicos temos no nosso presbitério, também chamado de santuário, que é aquele lugar mais elevado geralmente na igreja, onde ficam os três móveis, que na verdade não deveriam ser móveis, deveriam ser fixos. A cadeira presidencial, na catedral se chama cátedra, e nas igrejas matrizes se chama sédia. Cadeira presidencial representa o Cristo Rei Pastor, aquele que preside a igreja. Depois você tem o altar, que representa o Cristo Sacerdote, e o ambão, que é a mesa da palavra, que representa o Cristo Profeta. Sacerdote, profeta e rei. Lembra-se do tríplice munus de Cristo, a tríplice função de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Toda a história de Israel, as instituições sagradas de Israel, estão simplificadas aqui. Sacerdote, profeta e rei. Cristo é a plenitude dessas três instituições e essas três estão presentes no presbitério. Por isso tem que ter uma cadeira diferente das outras, uma cadeira mais digna. Não é correto botar todas as cadeiras iguais no presbitério. Tem que ter a cadeira da presidência, que representa o Cristo que é mestre, que é o Senhor, que é a cabeça da igreja. O altar e o ambão. Nós, católicos, portanto, temos esses três. Não temos só o púlpito, como nas igrejas protestantes. A tradição protestante tirou a sédia e tirou o altar. Por quê? Porque eles só querem o Cristo palavra. Sola Scriptura, dizia Lutero. Só a Escritura. Para nós não é só a Escritura. Porque a palavra se faz carne. E nós comemos essa carne. Onde é que a palavra se faz carne? No altar, na Eucaristia. Aí tem a sequência da celebração. Todos se reúnem, 1348, a liturgia da palavra, a apresentação das oferendas. Aí, 1352, a anáfora. Anáfora é uma palavra grega que nós traduzimos como oração eucarística, que é a grande ação de graças pelo mistério da salvação. Começa com o prefácio. Prefácio é quando o padre diz: o Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. O padre convidando o povo para essa grande ação de graças que é a oração eucarística. Tem o prefácio, que relembra um fato, um mistério que está sendo celebrado. Depois a epiclese, dupla epiclese. Epiclese quer dizer invocação. A invocação do Espírito Santo. Invocamos o Espírito primeiro sobre o pão e o vinho, que vão se tornar o corpo de Cristo, depois sobre a Assembleia, para que a Assembleia se torne também o corpo de Cristo. Um só corpo e um só Espírito. Depois da epiclese,
o relato da instituição, a narrativa da instituição, na noite em que foi entregue Jesus, né? Depois, a anamnese. Anamnese quer dizer memorial, né? É quando a igreja faz memória da paixão e da ressurreição de Cristo. Depois, as intercessões. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, dos falecidos, etc. Por fim, a comunhão. Aí nós temos uma frase bonita de São Justino também, né, do século II, que diz: a ninguém é permitido participar da Eucaristia se não levar uma vida como Cristo ensinou. Então, a Eucaristia é uma grande bênção, uma grande dádiva, necessária para a nossa salvação. Mas nem todos podem receber a Eucaristia, comungar sacramentalmente, só aqueles que estão levando uma vida como Cristo ensinou. E quem não está levando, primeiro se arrependa, procure o sacramento da reconciliação, volte à comunhão com a igreja, efetivamente, e depois receba o sacramento, que se chama também comunhão. Muito bem, aí nós temos, a partir do número 1356, a doutrina fundamental da presença real de Cristo. Como já dissemos, a estrutura da Eucaristia não sofreu alteração, é fundamentalmente a mesma, né? 1358, já falei, já usei a lousa, né? O sentido de ação de graças, né? 1360, a Eucaristia faz a grande ação de graças pela criação, pela redenção e pela santificação, obra da Trindade, né? Depois, a atualização e a oferta sacramental do único sacrifício de Cristo na igreja, 1362. Né? Já dissemos isso aqui, 1363, 64, 65. O caráter sacrificial da Eucaristia. O que é isso? Bom, a Eucaristia, irmãos, ela é, ao mesmo tempo, sacrifício e banquete. Ao mesmo tempo, a Eucaristia é sacrifício e banquete. Ela é sacrifício porque ela torna presente o único sacrifício da cruz. Só que na missa, o sacrifício é incruento. O que é um sacrifício incruento? É um sacrifício que não tem mais derramamento de sangue e não tem dor. Né? É um sacrifício ritual, litúrgico. Cristo não está de novo derramando sangue na missa. Né? Ele não está de novo sofrendo a paixão. Ele não está sentindo dor de novo. Lutero acusava os católicos de matarem Cristo de novo, de serem masoquistas, de quererem ver Cristo sofrer. Não é isso não, Lutero. A missa é um sacrifício incruento. Na cruz aconteceu o sacrifício cruento. No Calvário, Cristo sofreu de uma vez por todas o sacrifício cruento, sacrifício com dor, com derramamento de sangue. Na missa, esse sacrifício é atualizado e ele é incruento. Mas como nós temos na missa, de novo, a carne e o sangue em separado de Cristo, então, cada vez que nós celebramos a missa, tendo a presença real da carne e do sangue de Cristo em separado, que simbolizam a morte, nós reapresentamos ao Pai o sacrifício da cruz. Então, Cristo assim nos deu a possibilidade de voltar diariamente ao Calvário. A igreja atualiza o sacrifício da cruz, para que o sacerdócio de Cristo fosse eterno, né? Número 1366. É um sacerdócio que não passa. Cristo deu à igreja um sacrifício visível, né? Em que seria representado, e representado quer dizer feito presente, o sacrifício cruento que ia se realizar na cruz uma vez por todas. Isso nos diz o Concílio de Trento, no século XVI, que é o concílio em que a igreja respondeu à reforma protestante. A igreja fez a chamada contra-reforma, né? Enquanto Lutero fez a reforma da igreja, a igreja fez a contra-reforma. A igreja respondeu a Lutero
nesse Concílio de Trento, corrigindo essas falsas interpretações que Lutero fez. Então, 1367. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Cada vez que nós celebramos a missa, nós entramos, nós acessamos o sacrifício de Cristo que acontece na eternidade, porque Cristo é Deus, né? Se ele fosse meramente um homem qualquer, se ele fosse somente de natureza humana, a morte dele teria sido um evento do passado. Mas ele é também Deus. Então a morte e ressurreição de Cristo acontecem com a pessoa divina do Filho. Portanto, tudo que acontece com a pessoa divina, uma das três pessoas divinas, uma das três pessoas da Trindade, acontece na eternidade, não só no tempo. No tempo, Jesus morreu e ressuscitou uma vez, lá 2000 anos atrás. Agora, na eternidade, esse sacrifício dele e essa ressurreição dele são eternas, são permanentes. Isso se torna acessível na igreja, nós participamos, nós temos acesso a esse sacrifício eterno na missa, na Eucaristia. Né? Muito bem. 1369, nós temos uma frase importante aí de Santo Inácio de Antioquia, lembrando que só é legítima a Eucaristia presidida pelo bispo ou por alguém delegado pelo bispo. Os sacerdotes, os presbíteros, são delegados pelo bispo para oferecer a missa em seu nome, né? Então, só mesmo quem tem a sucessão apostólica, que é aquele poder que Cristo deu aos apóstolos, fazer isso em memória de mim, né? Quando Cristo disse isso, ele estava ordenando os apóstolos para o sacerdócio da nova aliança. Esses apóstolos, como já dissemos várias vezes aqui, foram impondo as mãos sobre os seus sucessores, e os bispos impõem as mãos sobre os presbíteros, para que eles tenham esse poder de consagrar o pão e o vinho. Quem não tem a ordenação sacerdotal válida, não tem a sucessão apostólica, pode dizer à vontade aquelas palavras que não vai acontecer nada, não vai deixar de ser pão e vinho. Portanto, nós católicos não cremos que na ceia que os protestantes fazem uma vez por mês haja, de fato, a substância da carne e do sangue de Cristo. Não. Nem eles creem, muito menos nós, né? Se nem eles creem que aquilo é substância do corpo e sangue de Cristo, eles acham que é apenas uma representação simbólica, tanto que quando acaba a ceia, em algumas denominações é assim, acaba a ceia, o que sobrar ali eles jogam fora, né? É resto de comida, porque é apenas comida. Nós não. Quando nós terminamos a missa, o que sobrou nós colocamos na reserva eucarística. Permanece sendo o corpo e o sangue de Cristo enquanto durar a aparência de pão. Por isso nós adoramos Jesus no sacrário, no tabernáculo. Oferecemos esse sacrifício pelos fiéis defuntos. Olha que maravilha, aí nós temos uma citação de São Cirilo de Jerusalém. São Cirilo viveu no século IV, gente. Século IV, anos 300 e poucos. Né? Ele diz, haverá um grande benefício para as almas. Está falando de oferecer a missa pelos falecidos. Haverá um grande benefício para as almas. Ao apresentarmos a Deus nossas súplicas pelos que adormeceram, ainda que fossem pecadores, nós apresentamos o Cristo imolado por nossos pecados, tornando propício para eles e para nós o Deus amigo dos homens. É isso que quer dizer sacrifício propiciatório, né? É por isso que na missa nós trazemos as intenções dos fiéis defuntos. E, portanto, não é correto falar celebração na intenção de sétimo dia. Não existe sacrifício na celebração da palavra. Portanto, não se deve fazer celebração da palavra na intenção de sétimo dia. Isso não existe. Na celebração da palavra, a gente pode fazer preces pelos falecidos. Prece de sétimo dia, de falecido, tudo bem. Mas é importante que também se mande o padre celebrar a missa naquele dia. Mesmo que não seja naquele altar, naquela comunidade. Eu ensino para os meus ministros da palavra na paróquia, assim, se alguém vem trazendo a celebração, né? Tá aqui a intenção pelo falecido do fulano de tal, que morreu 7 dias, 30 dias, sei lá quantos dias. O ministro da palavra deve colocar nas intenções, colocar nas preces daquele dia,
Mas é importante, eu peço para meus ministros da palavra, mande uma mensagem de texto para mim, dizendo, padre, na missa hoje, lembra desses nomes aqui na oração eucarística. Porque aí é outra coisa. Né? No sacrifício da missa, que é propiciatório, né, haverá um grande benefício para as almas, está escrito aqui. Isso vale para a missa e não para a celebração da palavra, porque na celebração da palavra não acontece o sacrifício. Celebração da palavra é apenas um prolongamento da missa do mês que houve naquela comunidade. Né? O que Cristo instituiu não foi a celebração da palavra, foi a Eucaristia, a missa. E nós devemos participar da missa, se for possível. Se não for possível ter acesso à missa, pelo menos a celebração da palavra. Né? Quem participa da celebração da palavra aos domingos está cumprindo o preceito dominical, está obedecendo ao que a igreja mandou. Por quê? Porque a celebração da palavra ela está sendo celebrada ali em comunhão íntima, como um prolongamento das missas que o padre está celebrando em outras comunidades. Mas todo o esforço possível nós devemos fazer para participar da missa quantas vezes mais, melhor. Muito bem. Seguindo, já terminando, 1373, Cristo está presente de várias formas. Ele está presente na oração, quando nós nos reunimos em seu nome, nos pobres, nos doentes, nos presos. Né? Ele diz, todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Ele está presente nos sacramentos, o batismo, a crisma, etc., né? Está presente na celebração da missa, ele está presente na pessoa do ministro, por isso nós tomamos bênção ao ministro, né? O padre. Mas, sobretudo, Cristo está presente nas espécies eucarísticas. Atenção para a palavra espécies. Quando nós usamos a palavra espécie, significa aparência, tá bom? Nada tem a ver com espécie. Por exemplo, a planta é da espécie tal. Isso é espécie na biologia. Na filosofia aristotélica, a filosofia de Santo Tomás de Aquino, filosofia católica, a palavra espécie significa aparência. Né? E a palavra substância significa essência. O que a coisa é por detrás da aparência. Certo? Então, por isso nós dizemos que na missa acontece transubstanciação. Trans quer dizer mudança. Né? Trans. Substanciação quer dizer mudança de substância. Então, permanece a espécie do pão, quer dizer, a aparência do pão antes e depois da consagração permanece a mesma, continua tendo aparência, gosto, cheiro de pão, textura de pão, mas não é pão, porque na essência o ser daquilo passou a ser o ser, a substância, a essência da carne e do sangue do Senhor. Certo? Nós precisamos entender um pouquinho dessa filosofia para entendermos o que a igreja quer dizer com substância. Então, nas espécies eucarísticas, Cristo está presente realmente. Quando nós dizemos presença real, não quer dizer que as outras formas de presença sejam irreais. Não. Se diz real por antonomasia, diz o Papa São Paulo VI. Está aí no número seguinte. Né? Antonomasia é uma figura de linguagem. É quando você ressalta uma característica da coisa, né, para falar da coisa como um todo. Você ressalta um aspecto da coisa para identificar aquela coisa. Né? Por exemplo, ao falar assim, o doutor Angélico disse. Quem é o doutor Angélico? É Santo Tomás de Aquino. Porque ele falava muito sobre os anjos. Então, doutor Angélico é um apelido que se dá. E quando eu falo doutor Angélico, não quer dizer que só ele falou dos anjos. Todos os outros doutores falaram dos anjos. Mas é o que identifica mais Santo Tomás. Então, quando eu uso a expressão doutor Angélico, todo mundo sabe que eu estou falando de Santo Tomás. É a mesma coisa. Cristo está presente em todos os sacramentos, todas essas formas. Mas quando eu uso a expressão presença real,
Eu estou falando daquela forma por excelência, a forma substancial de presença de Cristo, né? Que é na Eucaristia. Aí nós temos citações abundantes do século IV, em São João Crisóstomo e Santo Ambrósio de Milão. Os dois viveram no século IV, para não deixar dúvida. São João Crisóstomo, o sacerdote, figura de Cristo, pronuncia essas palavras, mas sua eficácia e a graça são de Deus. Isto é o meu corpo, diz ele. Estas palavras transformam as coisas oferecidas. São João Crisóstomo, século IV. A igreja sempre, desde o tempo dos apóstolos, acreditou na presença real de Jesus na Eucaristia. Depois Santo Ambrósio. Por efeito da consagração, a própria natureza é transformada. A palavra de Cristo, que pôde criar do nada o que não existia, não poderá transformar em diferente substância aquilo que existe? Então, é claro que aquilo que o sacerdote diz não é ele que tem poder de realizar. Ele está emprestando a sua voz, emprestando as suas mãos, para representar Cristo, e é Cristo que diz, por meio do Espírito Santo, que age ali, né? A igreja invocou o Espírito Santo, como eu disse, na epiclese. Então o Espírito Santo realiza, por meio dessas palavras do sacerdote, a transformação do pão em carne, do vinho em sangue de Cristo. E opera-se a mudança de toda a substância do pão. Não há mais pão sobre o altar, embora continue a aparência de pão. Portanto, atenção, atenção, ministros da comunhão. Os ministros da comunhão fazem muita confusão com isso. Diz assim, padre, que horas que eu posso ir lá no sacrário trazer o pão? Não, você não vai trazer o pão, porque não é pão mais. Depois da consagração, aquilo que tem aparência de pão, a espécie de pão, não é mais pão. É o corpo do Senhor. Então não se fala mais, padre, posso beber o vinho todo? Não, não é mais vinho, é o sangue de Cristo. Certo? Nós temos que nos familiarizar com isso. Depois da consagração, da narrativa da instituição, não há mais pão e nem vinho sobre o altar. Tudo que era pão e vinho se mudaram substancialmente, essencialmente, em carne e sangue de Cristo. Não é simbólico, não é representação apenas, é substancialmente o Cristo presente. E essa presença, diz o número 1377, perdura enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Enquanto houver aparência de pão, ali está presente o Cristo todo. Mesmo que seja um pedacinho assim, caído no chão. Enquanto durar a aparência de pão, enquanto não mofar, não estragar, é Cristo todo que está ali. Então, muita gente pergunta, quanto tempo dura a presença de Cristo em nós quando comungamos? Dura apenas alguns segundos. Porque e é por isso que a igreja pede para a gente fazer um pão bem fininho, justamente porque senão seria um problema, né? Nós levaríamos Jesus, cometeríamos o risco de passaríamos o risco de cometer sacrilégio, né? Se a presença de Cristo continuasse em nós por muito tempo. Quando eu coloco a hóstia na boca e mastigo, sim, tem que mastigar porque é pão, tem que ser comido, né? Quando eu mastigo, já começa o processo de digestão. A saliva a digestão começa na boca já. Então já há uma transformação química. Quando eu engulo, tudo que eu como vai passando por um processo de digestão. E ele já deixou de ser, então, a aparência de pão. Então já não tem mais a presença real de Cristo. Certo? É só no momento da comunhão. É como se fosse um abraço que Cristo nos dá ali. E passa num instante. Depois a gente permanece degustando. É como se Cristo passasse pela nossa alma, pelo nosso corpo e deixasse uma fragrância. Né? Quando alguém passou por ali, né? Uma pessoa amada, já foi embora, mas a presença dele deixou uma marca. Eu saboreio a presença, o perfume da pessoa. Né? Então a gente fica em ação de graças durante toda a comunhão e após a missa também por alguns minutos, em ação de graças. Mas não é que a presença eucarística de Cristo continue ali, porque já não tem mais a aparência de pão, porque o processo de digestão começou. Então, você entendeu, né? Muito bem.
Aí no número 1379 ele fala da reserva eucarística, como a igreja aos poucos foi entendendo que a reserva eucarística também era para a adoração. No início da igreja, primeiro milênio, se reservava a Eucaristia que sobrava da ceia apenas para levar para os doentes. Aos poucos a igreja vai fazendo a adoração silenciosa, né? A igreja recomenda. Olha que lindo aí o número 1380, São João Paulo II. A igreja e o mundo precisam muito do culto eucarístico. Jesus nos espera neste sacramento do amor. Não regateemos o tempo para ir encontrá-lo na adoração. Não regatear quer dizer não ficar enrolando, não negligenciar, né? Que a nossa adoração nunca cesse. Toda vez que você passar perto de uma igreja, entre, nem que seja por um minuto, para fazer uma visita a Nosso Senhor no sacrário, no tabernáculo, né? É Cristo vivo que está ali. Aquela luz acesa que está ao lado indica que Cristo está vivo, que Cristo está ali, né? 1381, São Cirilo diz: não pergunte se é ou não verdade. Aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele, que é a verdade, não mente. Então, gente, nada de ficar assim, mas será? Será que Cristo está presente mesmo? Nós não devemos nunca ficar cultivando esse tipo de pergunta, porque a gente tem que crer no que Cristo falou. É isso que Santo Tomás de Aquino, nesse hino maravilhoso, Adoro te devote, que está descrito aí, inclusive com a tradução para o português, ele diz: o viso, a visão, o tato, o gosto em ti falem, venha falham, né? Por quê? Porque meus sentidos não conseguem perceber a presença de Cristo, porque ele continua na aparência de pão. Mas a audição é o único dos 5 sentidos que consegue captar a presença de Cristo. Por quê? Porque eu ouço que o Padre diz: isto é o meu corpo, e eu acolho com fé. Né? A visão não tem nada diferente, o gosto também não, o tato também não, mas a audição acolhe a presença de Cristo. Eu ouço e eu creio. Se Cristo falou, Cristo não pode enganar. Eu creio. Então, a Eucaristia é banquete e sacrifício, tá aí, já falamos disso, né? O altar representa o corpo de Cristo, por isso, diante do altar, nós devemos sempre fazer uma inclinação, um respeito. O altar não é lugar de colocar coisas, né? O altar não é lugar de ficar arrastando para lá e para cá. O altar é sagrado, né? Tanto é que o altar deveria ser sempre dedicado, ungido com crisma, né? Jesus diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. 1384. Então, irmãos, eu vou terminando aqui dizendo o seguinte: a igreja é mãe. Assim como acontece com a mãe, que diz para o menino: menino, você tem que comer isso aqui, fruta, legume, verdura. O menino diz: eu não quero, eu prefiro comer isso aqui, doce, bala, chocolate. A mãe diz: não, pode comer também um pouquinho disso, mas você precisa se alimentar disso aqui. A mãe sabe o que faz. E o filho come mesmo sem querer, come por obrigação, porque sabe que precisa. A mesma coisa, a igreja diz: católico, coma o corpo e o sangue de Cristo. Alimente-se do corpo e sangue de Cristo. Você precisa disso para se salvar. Né? E o católico diz assim: não, eu não vou à missa não, eu prefiro um churrasco, eu prefiro o cinema, eu prefiro o futebol. A igreja diz: tudo bem, pode fazer também isso, mas você precisa se alimentar para a sua fé não morrer, para a sua alma não perecer, para você não fraquejar diante das tentações. A igreja é mãe, e a igreja, quando nos pede ir à missa todo domingo e, se possível, comungar, a igreja sabe o que está dizendo. Assim como nós, quando crescemos, viramos adultos, aí nós entendemos e vamos dizer para nossa mãe: mãe, obrigado, porque se eu tivesse seguido só o meu gosto, eu estaria cheio de doença. Obrigado porque a senhora me obrigou a comer aquilo que eu precisava comer. Né? Quando chegarmos no céu, nós também vamos louvar a Deus, porque a igreja foi nossa mãe e nos obrigou a ir à missa aos domingos. Né? E é nosso dever, porque Jesus disse: se eu não for lá me alimentar, eu morro espiritualmente. Agora, não é todo mundo que pode comungar. E a missa é obrigação de todos, mas entrar na fila da comunhão, aí 1385, examine-se cada um a si mesmo, diz São Paulo aos Coríntios.
Quem está consciente de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de receber a comunhão. Quem não confessa pelo menos uma vez por ano não pode comungar. Né? Eu falo isso na minha paróquia, o pessoal pensa que eu estou tirando de trás da minha orelha, que eu estou inventando, que eu sou rígido. Não, não. Essa é a doutrina cristã católica. Né? Aí, 1387, atenção para o jejum eucarístico, 1 hora antes da comunhão, nada de comer, beber água sim, tomar remédio sim, mas comer não. Mascar chiclete durante a missa quebra o jejum, não pode comungar. Certo? E a atitude corporal, os gestos e a roupa. Né? Para eu participar da comunhão, eu tenho que ajoelhar, manifestar minha fé. Se eu não posso ajoelhar, eu pelo menos faço uma inclinação. Né? Eu tenho que participar com o meu corpo também. E a forma de me vestir. Eu não posso entrar na missa, muito menos para comungar, vestindo uma roupa imprópria. Uma roupa que não está adequada para aquele grande sacramento que é a Eucaristia. De novo, quando o padre fala não pode ir com sainha, não pode ir com decote, vem dizer que o padre é rígido demais, é moralista, mas não tem nada a ver com rigidez nem moralismo. É questão de ser conveniente, ser adequado para o ambiente sagrado que é a missa. Muito bem. Terminamos a nossa aula. Hoje passamos um pouquinho também, mas foi por uma boa causa. A aula é importantíssima, né? Comente aí embaixo, clique no joinha, compartilhe com seus amigos, com seus parentes. Vamos assim fazer com que o catecismo da igreja, a doutrina católica, seja cada vez mais conhecido para ser mais amado. Deus abençoe você.